E aí, pessoal? Pra quem tá lá no fundo e não consegue ouvir, parem de criar essas narrativas falsas. Eu amo meu povo. Quando vocês falam sobre escravidão, nossos ancestrais passaram por muita coisa, e a gente não vai esquecer disso. Tá ligado no que eu tô falando? Mas o que eu quero dizer pra vocês é que mesmo que a gente sempre vá lembrar disso, a gente precisa fazer algo pra diminuir a desigualdade de riqueza. É isso que eu tô dizendo. A gente não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro. E vamos lutar e educar nosso povo constantemente. Mas quero que vocês saibam, a Apple está faturando 32 milhões de dólares por hora. Como a gente consegue uma parte disso? Porque precisamos diminuir a desigualdade de riqueza. É só isso que eu tô dizendo. E essa é a única maneira disso acontecer. É educar nosso povo, educar nossa cultura. E é isso que eu tô fazendo. Então, vamos falar sobre um rapper, ou ex-rapper, chamado Master P, que vocês acabaram de ver nesse primeiro trecho aí. E ele participou de um podcast, na verdade não foi um podcast, ele foi na Forbes, me desculpa. E disse algo que, pessoalmente, achei bom. Achei que ele estava certo. Mas, para os super militantes negros, isso é um problema. E eu quero falar um pouco sobre isso porque ficou absolutamente ridículo nesse ponto. Especialmente quando você tem, sabe, alguns desses militantes pró-negros que vão me acusar de me odiar e de odiar pessoas negras. Na realidade, eu diria que, na verdade, são eles. Mas vamos falar exatamente sobre o que o Master P disse. É um vídeo de cerca de 4 minutos, e eu vou deixar ele rodar inteiro para que vocês possam ouvir a mensagem que ele trouxe. E depois vamos ver algumas das reações deles, certo? Vamos lá. Alguém que se parece com a gente pergunta: Ei, por que a gente não tem nosso próprio tênis se a Nike começou na garagem deles? Tipo, Phil Knight começou na garagem dele. E eu sempre digo para as pessoas: olha, não é uma questão de cor. Tipo, pensa nisso. Mesmo quando eu ajudo negócios de pessoas negras, eu faço isso porque a gente está na base da pirâmide. Mas a gente quer criar produtos para todo mundo. Esse produto é para todos. Negros, brancos, asiáticos, latinos. Mas não tem muitas empresas de propriedade de pessoas negras. Tipo, me mostra quantas empresas de tênis de pessoas negras existem por aí que fazem tênis funcionais e que realmente são donas da marca. Não são muitas. Isso é um problema. Então, quando eu encontro um problema, sabe, me bate aquela paixão. Eu preciso fazer isso. Eu tenho que mostrar para o mundo. Na indústria alimentícia, eu percebi que não tínhamos alternativas alimentares saudáveis o suficiente para nós. Então eu encontrei um problema. Eu criei a Miller Family Food. Eu disse, bem, sabe, eu preciso fazer lanches e alimentos alternativos saudáveis. Tudo isso. Isso fica em Nova Orleans? Sim. Sim. E então eu me inspirei ao ir para Tulsa, Oklahoma. E você sabe, em Black Wall Street, em 1920, o que aconteceu com o nosso povo? Havia tantas pessoas negras, bem-sucedidas e ricas, e tudo foi queimado. Mas eu conheci um cara que era dono de um mercado chamado Oasis. Sim, A.J. Johnson. Sim, então eu pensei, quer saber? Vou colocar meus produtos no seu mercado e vou te apoiar. A gente apoia todas essas outras empresas. Mas por que não apoiar a Oasis e o AJ? Ele está fazendo coisas boas na comunidade. E o que você sabe sobre aquela loja, eu já estive lá, é que a maioria das pessoas daquela área, que é branca, é pobre. Sim, você sabe. Então eu adoro o trabalho que ele está fazendo. Mas pensando de novo em ser você mesmo, qual foi a maior surpresa da fama? Quero dizer, você está nesse meio há muito, muito tempo. Qual foi a maior surpresa sobre tudo isso? A nossa própria cultura não acredita que a gente pode conseguir. Sabe, porque eles simplesmente não entendem. Eles ficam tipo, como você consegue fazer isso? Quero dizer, se eu consigo, qualquer um consegue. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você não precisa ser um gênio. Você só precisa ter integridade e fazer bons negócios. E essas portas vão se abrir para você, construindo ótimos relacionamentos. E eu acho que isso é o mais importante para mim. Tentar tirar a mentalidade negativa da nossa cultura. Porque eles ainda ficam voltando, cara, à escravidão, ao que fizeram com a gente. E eu fico tipo... Você ainda fica batendo nessa tecla, cara. Eu nunca fiquei preso nisso porque não posso mudar o passado, mas posso mudar o futuro. E acho que você tem que se acostumar com a gente sendo bem-sucedido. E eu acho que muitos de nós bloqueamos nossas próprias bênçãos porque achamos que não conseguimos fazer isso. Porque estamos olhando só para a cor da pele. Então quero dizer, Muhammad Ali era um cara que, e eu adoro a história dele, porque ele não ligava para isso. Ele só queria estar perto de pessoas boas, mas ele representava a cultura.
E eu quero mais empresas de tênis de propriedade de afro-americanos. Eu não quero ser o único. Eu quero muitas marcas de produtos diferentes do nosso povo, mas feitas para todo mundo. Porque pense bem, quando outros treinadores fazem produtos, eles não fazem só para eles. Eles fazem para todo mundo. E eu quero essa mentalidade do nosso povo. Se eu conseguir mudar isso, é assim que vamos reduzir a desigualdade de riqueza. Qual foi a maior surpresa negativa de tudo isso? A maior surpresa negativa da startup? Nosso povo não consegue trabalhar junto. Pense nisso. Quando eu ando pela Rodeo Drive e vejo todas essas lojas, elas pertencem ao mesmo tipo de pessoas. Nenhuma delas está brigando. Nenhuma delas se importa com o que a outra tem ou conseguiu. E eu adoro isso. Quero ver isso para a nossa cultura e para o nosso povo. É por isso que eu luto para educar a nossa cultura e o nosso povo. Porque precisamos entrar nessa sintonia. Tipo, se a gente entrar nessa sintonia, vamos ser perigosos, porque gastamos $1 trilhão por ano. 2,1 trilhões. 2,1 trilhões. Pensa nisso. E a gente não é dono de nada. E a gente representa 1/10 de 1% dos CEOs negros nas empresas da Fortune 500. Mas somos nós que gastamos todo o dinheiro. Agora me diz o que tinha de errado nessa mensagem. O que tem de errado com isso? Eu sinceramente não vejo nada de errado. Ele diz, por que ainda estamos batendo na tecla da escravidão? Eu não posso mudar o passado, mas posso mudar o futuro. Por que ainda estamos insistindo em algo que aconteceu há muito tempo? Pra quê? Se você trabalhar duro, certo? Essas portas vão se abrir pra você. Tudo o que você precisa fazer é ter integridade e fazer bons negócios. E essas portas estão abertas para você. Mas esses super militantes negros, eles sempre têm algo a dizer. Não, esses negros, a gente não pode fazer isso. Não vou mentir pra você. Vamos falar sobre isso, cara. Vamos falar sobre isso. Lá vamos nós. Não vou mentir pra vocês. Eu admiro o Master P. Não me entendam mal. Como empreendedor e tentando começar meu próprio negócio e fazer tudo sozinho, eu admiro o P, certo? Mas esse é o tipo de coisa que o capitalismo faz com as pessoas, mano. Olha isso aqui, mano. A gente ainda sofre as consequências da escravidão e das leis Jim Crow até hoje, porra. Olha quem é o presidente, mano. Tipo, ele é tão fora da realidade, totalmente desconectado da realidade, mano. Tipo, mano, vocês não estão vendo o que diabo está acontecendo agora, mano? Isso não significa que você não possa seguir em frente e progredir, mas eu nunca vou esquecer essa parada, mano. Até que isso seja completamente erradicado. Porque o racismo e a supremacia branca não foram erradicados. A escravidão ainda persiste. A exploração do trabalho ainda existe. Não só na América. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, mano. Vamos olhar para essas chamadas nações desenvolvidas, certo? E vamos olhar para essas nações subdesenvolvidas, entre aspas. Olhe para a população de lá. Adivinha só, esses países ficaram tão ricos explorando essas nações que por acaso são compostas por pessoas de cor. Até hoje, ainda hoje. Eu não esqueço, mano. Não esqueço, nunca vou esquecer, até erradicarmos a supremacia branca. Não vou mentir pra vocês. Eu admiro o Master P. Não me entendam mal. Mano, esse cara tá falando sobre escravidão como se ele mesmo tivesse vivido isso. Tipo, nenhum dessas pessoas já passou por nada do que eles estão falando. Nada disso. Olha o que a gente tá passando, cara. Olha o que a gente... Como assim o que a gente tá passando? Do que exatamente você tá falando? Trump é o presidente. Ele é melhor do que o Joe Biden. Sabe, é engraçado como esses caras pró-negros sempre falam sobre, bem, a gente tem o Trump no poder. Mas eles estavam totalmente de boa com o Joe Biden. Totalmente de boa. Batem palmas, comemoram como um bando de focas em um circo. E depois fizeram fila para votar na companheira de chapa dele, que ficou ao lado dele, sabendo que ele era racista, porque ela mesma o chamou de racista, na verdade. E ainda assim ficou ao lado dele. Joe Biden, que chamou crianças negras de baratas. Esse é o homem que acham aceitável apoiar. Mas Trump... Meu Deus, temos Trump no cargo. Tão bobo, cara. Tão bobo. Tem outro vídeo para você. Eu juro. Aqui está.
Eu juro, toda vez que essas pessoas famosas abrem a boca, elas nos mostram duas coisas. Primeiro, muitos deles não são nada inteligentes. Tipo, dá pra ver claramente que muitas dessas pessoas famosas não são inteligentes. E segundo, elas sempre têm algo a dizer que é uma besteira colonialista. Agora temos pessoas, estamos vendo mulheres e homens negros sendo mortos de forma brutal por todos os lados. Temos a situação da Nolan Wells. Temos a situação do Carmelo Anthony. E todas essas pessoas negras ricas e famosas estão caladas e não dizem uma palavra sobre nada disso que está acontecendo. Elas não falam sobre o fato de que a comida das pessoas está sendo envenenada porque elas têm chefes e acesso. Elas não falam sobre o fato de que Gary Indiana está sem energia. Mas vão nesses podcasts e falam que precisamos parar de falar sobre escravidão porque temos que sair dessa mentalidade negativa. Falar sobre escravidão não é uma mentalidade negativa. Na verdade, é uma mentalidade de compreensão e de saber o que nosso povo passou e de ter certeza de que nunca vamos voltar para lá. Na verdade, é algo que nos fortalece. Saber que nosso povo lutou muito para que tivéssemos conquistas e que precisamos continuar essa luta. Não falar sobre isso é fazer exatamente o que as pessoas brancas querem, varrer para debaixo do tapete como se nunca tivesse acontecido. Mas a realidade é que ainda sofremos os efeitos da escravidão até hoje. E quando vocês quiserem comentar dizendo: "Ah, eu não tive escravos e não me beneficiei disso", você sim se beneficiou. Você se beneficiou porque quando as pessoas escravizadas foram libertas, todos que tinham escravos, todos esses brancos escravistas, eles receberam indenizações por cada perda de propriedade, que era a perda das pessoas escravizadas. Então, vocês recebiam por cabeça como se fôssemos ainda um objeto material. Número 2. Por causa disso, por causa das leis, das regras e do segregação habitacional. E impedir que pessoas negras pudessem comprar casas, impedir que pessoas negras pudessem acessar bancos, todas as coisas que vocês fizeram para tentar impedir que pessoas negras tivessem as mesmas oportunidades são o motivo pelo qual continuamos ficando para trás. Tudo começou com a escravidão, e até hoje ainda não temos os mesmos direitos. Vocês podem achar que temos, mas vimos isso acontecer no sistema de justiça. Vimos isso acontecer no mundo corporativo dos Estados Unidos. Vemos isso acontecer diariamente, onde pessoas negras ainda não têm o mesmo acesso e os mesmos privilégios que pessoas brancas. Então, dizer para pararmos de falar sobre isso e agir como se todos fôssemos iguais, quando não somos, é insensível. E, na verdade, só mostra ainda mais que vocês deveriam simplesmente ficar quietos. Se você não vai dizer nada que seja positivo para o nosso povo, então apenas fique quieto, porque claramente você não lê livros, você não conhece a história, e você é apenas alguém que teve sorte e conseguiu chegar lá porque tinha um pouco de talento e muita força de vontade. Mas no final das contas, se você não tivesse isso e não estivesse pronta para bancar o submisso para entreter brancos, você não estaria onde está hoje. Apenas fique quieta. Sabe, eu adoro como ela admitiu que o sucesso dele não teve nada a ver com ele ser negro, com a cor da pele ou qualquer coisa assim. Ela disse: você tinha algum talento e tinha força de vontade. É isso aí. É isso aí. Qualquer um pode conseguir. Qualquer um pode conseguir. Se você tem algum talento e tem força de vontade pra persistir, pra ir até o fim, é isso aí. É isso aí. Bingo. Bingo. E aí ela diz, sabe? Você precisa ficar quieto se não tiver nada positivo para dizer. Bem, talvez ela devesse ficar quieta. Sabe? Porque essa mentalidade toda é extremamente negativa. Dar esse tipo de mensagem para os jovens negros é extremamente prejudicial. Se tudo que eles ouvem é, bem, o homem branco, ele vai nos derrubar, ele vai tirar de nós, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Onde está o incentivo para construir alguma coisa? Onde está o incentivo para alcançar as estrelas? Onde está o incentivo para conquistar algo? Certo? Se tudo o que dizem para eles é, bem, o homem branco vai destruir tudo. Então, quem é que está realmente passando a mensagem errada? Sou eu. Aqueles chamariam de Uncle T, ou a palavra com C e todas essas coisas. Ou são as pessoas que dizem ser pró-negros? Acho que essa é fácil. São eles. São eles que estão mandando a mensagem errada. Não sou eu. Não sou eu mesmo. Mas enfim, entrem aí nos comentários, me digam o que vocês acham, suas opiniões. Eu só achei isso bem interessante, sabe? Que Master P trouxe uma ótima mensagem. Pare de ficar preso ao passado. Não tem nada que você possa fazer sobre isso. Nenhuma dessas pessoas viveu a escravidão pessoalmente. Ficar remoendo o passado não muda nada. Mas você pode fazer algo em relação ao futuro. Siga em frente. Pare de olhar para trás. Certo? A gente não dirige olhando só pelo retrovisor. Você acaba batendo o carro, não é?
Então por que você vive sua vida desse jeito? Paz e amor. Tô fora.